Gente, boa noite. Eu quero compartilhar outro movimento com vocês que para mim foi muito libertador. Por conta desse movimento eu já até chorei, já tem uns 3 dias que eu venho chorando, porque eu percebi claramente o movimento que estava acontecendo na minha vida. Uma pessoa que tem câncer, ela está conectada com o quê? Ela está conectada com a energia da morte, né? E isso era claro para mim, sempre foi claro para mim. Tanto é que o tratamento é para quê? Para você ser curado, para você sarar, para você viver. E eu fiz todo o tratamento até aqui que o médico propôs, a equipe médica, transplante, a quimioterapia, continuo tomando remédio, mas eu fiz o que eu acredito também. Exercitei muita fé, trabalhei muita apometria no meu campo, né? Eu trabalho com apometria, mas outras pessoas trabalharam no meu campo com apometria. Eu creio muito que a gente adoece não é de baixo para cima, né? Do físico para lá para a alma, é da alma para o físico. O físico só reflete o que está acontecendo com a sua alma, enfim. Fiz todos esses tratamentos, eu sou reikiana, eu sou maga, eu sou maga de algumas magias divinas, é do bem. E o câncer é uma energia de morte. O que eu fiz? Eu tô indo bem, eu tô sarando, eu tô ficando bem, conectada. Ano passado eu não andava, agora eu tô andando. Eu não conseguia comer direito, eu como, meu estômago aceita as coisas, né? Eu tô voltando a comer a força física. E de pouquinho a pouquinho eu tô retornando, tentando ter uma vida o mais normal possível. Eu tenho algumas restrições ainda, mas eu estou me conectando com a vida enquanto eu estiver viva. E uma das propostas foi vir aqui para o YouTube e começar a compartilhar as minhas coisas, né? Os meus progressos. E eu percebi que depois que eu fiz isso e depois que eu comecei a querer entender toda a questão de dependência emocional, laços energéticos, tudo que estava me prendendo, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu comecei a olhar de outra forma. Eu comecei a receber umas conversas assim, começaram a conversar comigo assim, mas você sabe, né, que o câncer tá na reticências, tipo assim, você sabe que o câncer, ele volta e ele acaba com a pessoa, né? E eu recebi uma conversa dessa essa semana. Depois eu fui, hoje de manhã, eu amanheci com a notícia de que uma pessoa que faz o mesmo tratamento que eu faleceu. Ela teve uma recidiva, né? Ela também mieloma múltiplo, o corpo dela já não respondia mais aos tratamentos e ela faleceu. E aquilo me bateu bastante e depois eu fui conversar com uma outra pessoa e essa pessoa veio com a mesma conversa. Mas você sabe, né? Reticências. Aí eu fiquei olhando para isso, eu fiquei pensando e coincidentemente tudo que eu pus a mão hoje estragou, sabe? Muitas coisas estragaram. Aí eu fiquei olhando para isso e fiquei pensando assim, gente, mas isso também é energia de morte. E por que essa energia de morte está tão presente aqui comigo esses dias? Por que as pessoas estão tentando me convencer de que eu tenho que aceitar que o câncer leva a gente embora mesmo? Porque eu tenho muita fé e eu acredito que quando Deus coloca a mão, a gente muda o cenário da gente, não é não? E existem outras abordagens que a gente faz para as doenças que não é só a questão do médico que vai lá e te dá um remédio, te dá uma injeção, te dá uma quimioterapia, você faz uma cirurgia. Existe a questão emocional, existe a questão da mente, existe a questão do espírito, tudo isso inclui e eu trato tudo isso. Eu trabalho com Grabovoi, eu trabalho com radiônica, eu trabalho com apometria, eu trabalho com reiki, eu trabalho com magia, eu trabalho com fé. Assim, tudo isso só funciona se Deus permitir falar assim, tá tudo ok, tá dando tudo certo e vai continuar dando certo. Então por que esses recados? Por que esses recados para mim? Por que eu tô recebendo esses recados? Por que as coisas estão estragando? Aí eu entendi que eu tô passando por uma prova, sabe? Para ver se realmente eu vou continuar conectada com a vida, me conectando com a vida, ou se eu vou acreditar que eu preciso realmente fechar o meu ciclo, que já está na hora de fechar o meu ciclo e que eu tenho que ir embora. Porque é isso que eu tô ouvindo tem uma semana, entende, gente? Então isso, você também, não é que a gente tem poder sobre a hora da gente ir embora, a gente não é essa a questão, mas a questão eu estava conectada com uma energia de morte, eu estou vencendo, Deus está me abençoando,
Por que que eu tenho que... Eu vi que isso realmente pode acontecer, mas por que que eu tenho que me conectar com isso? Eu escolho continuar vivendo. E eu sou tão feliz e grata a Deus que eu tive mais... Eu fui diagnosticada em julho de 2023, a gente está agora em janeiro de 2025. Nossa, foi difícil, foi complicado, mas o tanto que eu cresci, o tanto que eu amadureci, o tanto que eu me curei por dentro, o tanto que eu enxerguei a vida de uma outra forma, o tanto que eu tô dando mais valor para a vida. Então, ninguém tem o direito de colocar a pessoa para baixo, gente. Ninguém tem direito de colocar ninguém para baixo, a gente não pode fazer isso. Mas, independente disso, sabe como eu estou enxergando isso? Estou enxergando isso como uma prova. Uma prova. Eu poderia parar de estudar, porque eu estou voltando a terminar os cursos que eu fazia. Eu poderia parar de gravar os vídeos. Eu poderia parar de agradecer e falar: Deus, eu tô com uma doença grave. Então, deixa tudo degringolar mesmo, mas eu escolho, sabe o quê? Viver. Eu escolho viver e eu escolho amadurecer e eu escolho aprender até meu último minuto de vida. E eu me conecto com a vida, eu me conecto com a saúde. Eu entendi o movimento, mas eu não vou abaixar e eu não vou voltar para a cama e não vou achar que eu tenho que ficar lá piorando porque eu estou saindo de uma doença grave, porque eu acredito, eu tenho muita fé e eu acredito que a cura definitiva pode acontecer. E para mim, na minha opinião, ela já está acontecendo na minha vida. É isso que eu quero deixar para vocês. Comecem a perceber os movimentos da vida de vocês. Comecem a perceber os movimentos. Sabe, eu me conectei com essa energia de morte lá atrás, quando minha mãe faleceu, depois eu perdi um irmão de uma forma trágica. Eu fui me conectando